Olá, estamos de volta, nosso programa Santiago Entrevista, mais uma vez com você aqui na tela do Canal 13, sempre recebendo pessoas especiais. Como a gente tem comentado para você, a gente está tentando adiantar um pouquinho o raciocínio lógico do Sete Lagoano, para que possa exercer muito bem aí o seu direito do voto no final do ano, nas próximas eleições. Então, assim, a gente tem convidado algumas pessoas do cenário político local e apresentado para você aqui, para que você possa conhecer. Alguns apenas fazem parte do dia a dia da política, né? Alguns são pré-candidatos e tem outros, né, que logicamente são simpatizantes. E hoje nós temos aqui um que podemos até dizer, né, que é pré-candidato, né, pelo menos na boca do povo, né, uma pessoa que está aí também surgindo como um dos nomes que pode vir aí a fazer parte aí dos santinhos, né, na nossa famosa campanha política que acontece aí no final do ano. Nós estamos recebendo aqui o professor Paulo França, uma pessoa bastante inteligente. Só de ser professor, né, a gente já tem aí um ponto positivo, que afinal de contas é uma pessoa que ajuda as outras pessoas a se instruírem na vida, ajuda as pessoas a crescerem e melhorar o seu raciocínio, desenvolver a sua inteligência. Professor Paulo, é um prazer, até que enfim, né, a gente conseguiu um horário aí para que a gente pudesse estar junto aqui na TV Sete Lagoas. Eu que agradeço a todos os seus elogios feitos à minha pessoa. E para mim é um prazer estar aqui no seu programa, né, para a gente levar um pouco do nosso conhecimento político, da nossa situação enquanto pré-candidato a Sete Lagoas, nas próximas eleições. E a gente está aí para esclarecer algumas dúvidas e nesse bate-papo no seu programa, que é muito interessante. Paulo França, ele é também lá do PSOL. O PSOL é que tem lá na Câmara de Vereadores o nosso amigo Reginaldo Tristeza, está sempre aí atuando aí. Ele também tem uma atuação aí na área da educação muito forte. Paulo, você também já foi candidato a vereador, né? Sim, eu já fui candidato a vereador na eleição passada, né? Mas naquela ocasião eu estava muito mais dedicado à presidência do partido, na organização do partido aqui na cidade, do que pensando propriamente dito na minha candidatura. Mas até tive uma votação que para mim foi até muito surpreendente, diante daquilo que a gente estava propondo, né? Você tocou num assunto aqui no início da entrevista, da questão de ser professor, né? O fato da gente ser professor, a gente tem alguma vantagem em relação a essa questão política, porque nós temos essa condição de levar ao eleitor um certo esclarecimento, né? Os nossos alunos, pais de alunos. Então é uma maneira muito consciente de se fazer política, né? Não se gasta dinheiro, mas a gente passa a informar mais as pessoas a respeito do que é o dia a dia, do que é a política na nossa vida. E a importância dela na nossa vida, inclusive, né? E fui candidato, sim, na última eleição, e até por surpresa tive uma votação até muito expressiva. Eu até vi uma frase, eu não lembro da frase 100% não, é o sentido da frase que eu vi outro dia na CBN, é que uma pessoa disse que detestava a política, aí a resposta é a seguinte: você detesta a política, mas a sua vida é comandada pelos políticos, né? É esse político que você quer conviver com ele. Então, a gente realmente precisa de ter esclarecimento e vivenciar a política, né, Paulo? Exatamente, Santiago. É uma coisa que a gente vê com muita tristeza, né? O brasileiro ser apolítico, né? Na verdade, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque, veja bem, o próprio fato de nós irmos às urnas votar, nós já estamos exercendo uma atitude política, né? E às vezes a gente peca por não se inteirar mais da vida pública, da vida política, da cidade, do estado, enfim, né, de onde a gente vive, do país. Por quê? A nossa omissão, né, a omissão dos bons, acaba sendo um grande trunfo para aqueles que querem fazer da política o seu poder, para poder não servir, mas ser servido por ele, não é verdade? Então eu vejo que essa questão política ela é uma questão muito... nós deveríamos, enquanto brasileiros, valorizar muito essa questão política. Mas aí, né, a gente vai voltar numa questão antiga, que é a questão da educação, né? Por isso, inclusive, que não se investe maciçamente na educação nesse país. Porque quanto mais mal informado for o povo, maior é a massa de manobra que os maus políticos têm, né, nas suas mãos. Mas a política tem isso realmente, é a nossa vida, né? Eu falo muito isso, o nosso salário, o nosso arroz, feijão que chega à nossa mesa, enfim, as contas que a gente paga ou deixamos de pagar,
todo esse contexto tem aí um fundo político, né? A quantidade de impostos que a gente arrecada, que nem sempre nós somos retribuídos por ele, alguns a gente paga 2, 3 vezes, porque nós temos num país como o nosso uma arrecadação de impostos completamente injusta, não é? Então a gente percebe que essa ausência do povo em não participar das questões políticas é que às vezes levam a gente nesse marasmo aí que a gente vive. Você considera que o eleitor de Sete Lagoas, ele tem, de certa forma, tido uma consciência política e buscado a renovação? Porque na última campanha, nós tivemos a eleição aí do prefeito Maroca, que é o nosso atual prefeito, e se considera que foi uma renovação. A principal fala deles era de que eles gostariam de uma mudança, acima de tudo uma mudança política. A gente viu que teve muita mudança mesmo, apesar de não ter acertado muita coisa, mas houve essa mudança. Você acredita que o povo ainda continua pensando assim? Olha, infelizmente Sete Lagoas ainda vive uma questão política muito complicada, né? Assim como grande parte do Brasil, o Sete Lagoano ainda não se inteira realmente da vida política da sua cidade, tá? É interessante você falar dessa questão de renovação. Eu cito muito como exemplo, quando questionado a respeito disso, a Câmara Municipal. Se nós analisarmos, para a gente entender melhor essa questão, você vai observar o seguinte: Sete Lagoas, na última eleição, todos os eleitores gostariam de uma renovação de 70% a 80% na Câmara, não era isso? E dos 13 que poderiam voltar, né, aliás, dos 13 vereadores, somente 11 poderiam voltar. E por quê? Porque 2 saíram candidatos a prefeito e vice, né, que foi o Luiz Carlos e o João Batista. Dos 11 que voltaram, ou melhor, dos 11 que poderiam voltar, 8 retornaram. Desses 11, 2 só não retornaram porque o partido não teve quociente eleitoral, porque senão também retornariam, então seriam 10. Então, dos 11 possíveis, 10 retornariam, não é? A Câmara. Então eu vejo que é aí que a gente mede se o eleitor Sete Lagoano realmente está mudando o seu perfil. Infelizmente ainda não. O poder do dinheiro, o poder da mídia, o poder de barganha política ainda prevalece na nossa cidade. A renovação, ela veio única e exclusivamente em cima do candidato ao executivo, né? Ele veio com um discurso que representava toda essa mudança que acabou não ocorrendo, ao meu ver. Eu respeito a opinião de muitos, mas as mudanças não ocorreram de fato, como ele havia proposto em sua campanha, né? Então a gente observa que, infelizmente, o eleitorado Sete Lagoano ainda tem que melhorar muito, tem que se informar muito, tem que estudar muito a questão política para poder realmente ter um voto consciente. Aliás, Santiago, não é o eleitorado de Sete Lagoas, é do Brasil. A gente vê aí diversas pessoas se elegendo, né? E elegendo naquela forma de voto de protesto. Mas é uma maneira mais errônea de se protestar. O eleitor tem que entender que o voto dele tem que ser um voto consciente. Que quando você vai votar em alguém, nós vivemos num país de democracia representativa, quando você vai votar em alguém, você está ali praticamente fazendo uma procuração para que ele possa te representar. Então, voto é uma coisa séria. Então, eu vejo que Sete Lagoas ainda falta muito ainda, assim como muito no Brasil, o eleitorado tomar essa consciência, né, da importância da política, da importância de nós escolhermos realmente, conscientemente, os nossos representantes. Então você acredita que na eleição do que elegeu o Maroca, houve-se então um poder de barganha, principalmente considerando-se que essa candidatura foi uma candidatura que teve dinheiro apoiado pelo PSDB, que é vindo do governador do estado? Você acredita nisso? A mim não me resta dúvida alguma, né? Foi o poder Exatamente, financeiro. Foi o poder financeiro, o poder político, os jogos de interesses daquela época conspiraram a favor do atual prefeito, né? Até porque, Santiago, quase ninguém conhecia essa pessoa, né? Aliás, a gente encontrava pela rua aí alguns eleitores até mal informados, achavam que Maroca era uma mulher. Eu já ouvi isso de várias pessoas. Votei nessa tal de Maroca. Então, quer dizer, na verdade, o que aconteceu? O poder político, o poder econômico fez as coisas mudarem, sim, aqui em Sete Lagoas. Então, você vai me desculpar, mas eu acredito que para vocês que são opositores ao governo atual, vocês estão num arapuca sem saída, porque você tem o poder do dinheiro do Estado, né? Você tem um prefeito que ficou aí
durante 3 anos, né, com aquela condição que você sabe que quem está no poder consegue, né, reter dividendos que possam ser usados depois na campanha. Ainda tem um poder de barganha terrível, né, com os presidentes de associações de bairro, né, de empresas e tudo mais. Fica uma situação difícil, não? É muito difícil, mas apesar de toda a dificuldade, nós não podemos desistir. Nós não podemos, né, deixar de lutar por aquilo que a gente acredita. Não é verdade? Então nós acreditamos que Sete Lagoas hoje vive um déficit muito grande das questões sociais, das questões de infraestrutura, a questão de mobilidade urbana, a questão de meio ambiente, a questão educacional em Sete Lagoas é uma coisa assim absurdamente falida. Profissionais mal remunerados, alunos mal atendidos. Por quê? Porque Sete Lagoas vive uma política do assistencialismo. Infelizmente, a gente já tem aí algumas décadas, né, aquela política do assistencialismo. Um assistencialismo muito barato, muito imediato. E é em cima desse assistencialismo barato que as pessoas fazem política na cidade. E a gente pensa ou tenta fazer exatamente diferente. É difícil? É muitíssimo difícil. Mas eu acho que é esse que é o papel do político consciente. Primeiro passo, conscientizar o seu eleitor. Né? Se nós tivermos uma oportunidade de conscientizarmos o nosso eleitor, aí sim nós vamos ter condições de mudar esse quadro que está aí. Mudar o eleitor, conscientizá-lo não só para votá-lo, mas para cobrar depois os seus direitos também. Né? O brasileiro ele tem muito mais direitos do que ele imagina. Mas a gente vive às vezes num marasmo muito grande, ou talvez por não conhecermos, né, o nosso desconhecimento nos leva aí às vezes a fazer coisas ou não fazer e deixando do jeito que estão. Então é muito difícil realmente, o que você colocou é bem colocado aí, da questão financeira, do poder da barganha política, realmente é muito difícil. Mas isso não quer dizer que diante dessas dificuldades a gente tem que cruzar os braços. Com certeza. Tá, e nós estamos conversando hoje aqui no Santiago Entrevista com o professor Paulo França, que é do PSOL, é o pré-candidato também a prefeito nas próximas eleições aqui de Sete Lagoas. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.